Será que os temas controle de natalidade, meio ambiente, feminismo e reforma da Previdência, juntamente com soberania nacional, direito, filosofia, tem algo em comum, tem algo que os liga? Você vai ficar sabendo se você continuar assistindo esse vídeo. Meu nome é Raíza Félix e você está no Lebensfreude. Nesse canal eu faço resenhas de livros, de perfumes, posto conteúdo de astrologia, dentre outras coisas. Então, se você curte esse tipo de tema, já se inscreva aqui abaixo, não esquece de ativar o sininho, assim você fica sabendo quando tem vídeo novo. Não esquece de deixar o seu like e de comentar. Hoje eu trouxe mais uma resenha de livro para vocês. É um livro não muito conhecido, mas muito polêmico. Eu tenho certeza de que vai haver um debate aí nos comentários. Eu achei um livro muito interessante. É um livro muito complexo, muito rico em informação. O livro é IPPF, A Multinacional da Morte, do Jorge Scala. É um livro argentino, publicado originalmente em 95. E ele foi traduzido para o português com a segunda edição argentina de 97. Eu vou deixar o link aqui abaixo para vocês poderem baixar o livro. É de graça. Eu não sei se ele é difícil de ser encontrado em livrarias, em sebos, não procurei. Mas se você quiser ler online, o link vai ficar aqui abaixo. Quem é o Jorge Scala? Ele é um professor de bioética e um advogado argentino. E a tese dele é que os países ricos querem impor um controle de natalidade aos países pobres, de modo que esses países pobres não consigam se desenvolver ao nível dos países ricos, e esses países ricos mantenham a sua hegemonia. E ele vai dizer que para alcançar esses fins, os países ricos usam várias organizações, entre organizações não governamentais, usam a ONU e os órgãos da ONU para interferir na soberania nacional dos países, tentar mudar leis, tentar mudar costumes. E esses órgãos, por exemplo, o Banco Mundial, FMI, eles fazem empréstimos às nações em desenvolvimento, empréstimos feitos de um modo em que essas nações nunca serão capazes de pagar. E dentre as condições para esses empréstimos estão que essas nações tenham um programa de população, ou seja, um controle de natalidade, para que por conta dessa população reduzida, essas nações não consigam se desenvolver e ameaçar a hegemonia dos países ricos. E aí no livro ele vai mostrar como esse processo todo se dá. Ele vai analisar várias conferências das Nações Unidas, ele foca muito na questão argentina, do que se passa na Argentina, mas ele dá dados de vários e vários países, analisa várias conferências, várias atas de reunião. Eu escrevi, o livro, como eu disse, o livro é muito complexo, eu escrevi 3 páginas de anotações aqui, então eu vou ficar olhando, não reparem se eu ficar olhando para baixo, porque eu não quero esquecer nada. Então, ele vai comentar também, ele vai chamar, daí o nome do livro, essa união entre ONGs, Nações Unidas, e esses vários órgãos de multinacional da morte, porque eles agem em diversos países e têm como objetivo não apenas reduzir a população pelo controle de natalidade com contraceptivos, mas também o objetivo de legalizar o aborto nessas diversas nações, principalmente de países subdesenvolvidos. E ele vai dizer que esse discurso, tanto das Nações Unidas como dessas ONGs, a parte, como eu posso dizer, ideológica, a propaganda é a melhor palavra, que essas ONGs e as Nações Unidas usam,
é que com o crescimento populacional, esses países subdesenvolvidos não serão capazes de se desenvolver, de chegar a níveis de primeiro mundo. E o Jorge Scala, ele vai argumentar exatamente o contrário. Ele vai usar exemplos históricos, exemplos mais recentes, e ele vai dizer que quando a população cresce, quando o número de jovens é maior do que o número de idosos, geralmente, na maior parte das vezes, o país se desenvolve mais economicamente. Agora a gente vai para a parte da reforma da Previdência. Ele vai dizer que esse controle de natalidade que nas Nações Unidas e essas ONGs propõem são, na verdade, um mecanismo para manter os países subdesenvolvidos em posição subalterna. Porque o que acontece? A pirâmide etária do país deixa de ser uma pirâmide com a base larga e o topo mais estreito, e ela se inverte. Passam a haver mais idosos do que jovens nessa sociedade. Por consequência, falta mão de obra, falta o gênio criativo desses jovens para que a nação possa se desenvolver, e isso acaba empobrecendo os países. Por quê? Porque esses jovens têm que trabalhar para pagar as aposentadorias dos idosos, que são muitos, que é o caso aqui na Europa, ele vai comentar isso também. Tem muito poucos jovens para pagar muitas aposentadorias. Por consequência, menos gente trabalhando na ativa tem que pagar mais imposto. E essas pessoas, por conta disso também, elas se sentem desencorajadas a ter filhos, porque elas não têm muito dinheiro sobrando. E vira um círculo vicioso. Um outro argumento que ele vai acusar essa multinacional da morte de usar é dizer para as pessoas que, com o aumento da população, o meio ambiente se prejudica. E ele vai argumentar que não. Que o que acontece é que poucas pessoas nos países desenvolvidos consomem muito, e para manter esse nível de consumo deles, eles querem que nasça menos gente nos países pobres para eles poderem explorar os recursos da maneira que lhes convém. Ele vai questionar o mito da superpopulação. Ele vai dizer também que é possível que a Terra consiga sustentar muito mais gente do que tem hoje e do que tinha em 95, e que ele vai contestar toda essa propaganda da superpopulação, de que vai haver fome, que bilhões de pessoas vão passar fome, que a Terra não é capaz de produzir tanto alimento. E ele vai criticar muito esse cálculo malthusiano e vai demonstrar como, na verdade, a produção de alimentos cresceu, e que já em 95 tinha comida de sobra. Ele vai argumentar que a causa da fome não é a ausência de alimentos, porque o ser humano produz muito. Ele vai dizer que as pessoas passam fome por motivos econômicos, guerra, esse tipo de coisa. E isso é verdade. Eu já encontrei informações e outros livros que falam sobre isso. E, ao contrário do que muita gente pensa, os indicadores de desenvolvimento humano só aumentam no mundo todo. E a cada ano que passa existe menos gente vivendo na pobreza e menos gente passando fome. Ele vai argumentar também que não é o espaço, não é a quantidade de espaço que vai determinar o que vai ser produzido. Porque o mesmo espaço de vamos dizer, 40 metros quadrados, no ano 1000 produzia, sei lá, uma cenoura. E agora, com o aumento da tecnologia, esse mesmo espaço pode produzir 1000 vezes mais. E ele vai dizer que essa tendência só aumenta. Então, que é bastante possível que, conforme a demanda aumente, conforme tenha mais gente, mais essa produção vai se melhorar, vai ser mais intensiva, e a gente vai conseguir alimentar
esse monte de gente todo. E ele vai dizer também que uma das estratégias dessa multinacional da morte é, na parte de tentar mudar os costumes, organizações dos países ricos, principalmente o governo norte-americano e as Nações Unidas, eles vão financiar grupos, ONGs, por exemplo, feministas, que procuram introduzir na sociedade um novo conceito de mulher, separado daquela noção tradicional de mãe, dona de casa, e procuram trazer informação em relação a anticoncepcionais e incentivar a mulher a ir para uma direção do mercado de trabalho, uma direção que eles sabem que vai gerar menos filhos, que a mulher vai se afastar da maternidade. E aí ele vai mostrar no livro como diversas organizações recebem dinheiro do governo americano, de instituições financeiras também dos Estados Unidos e de outros países, de como a ONU dá dinheiro para essas organizações também. E ele vai argumentar que a ONU procura desestabilizar os países subdesenvolvidos, procura se meter na soberania nacional. Como eu disse antes, ela condiciona empréstimos a taxas de natalidade, a determinadas leis, e ela vai disfarçar isso tudo também com o discurso dos direitos humanos. Eles vão adotar direitos, um discurso de direitos humanos em relação, por exemplo, a homossexuais não podem ser discriminados, não podem ser reprimidos nessa nação, as mulheres têm que ter acesso a contraceptivo, etc. E ele vai argumentar que não há preocupação nenhuma com os direitos dessas pessoas. Eles simplesmente são... esses órgãos financiam essas pautas porque essas pautas ajudam nessa meta de depopulação do mundo subdesenvolvido. Porque eles sabem que a mulher tendo acesso a anticoncepcional, a mulher ingressando no mercado de trabalho, a taxa de natalidade diminui, e a homossexualidade sendo mais aceita, a natalidade também diminui. Porque casal gay não tem filhos, a não ser que adote. E aqui não é nenhum preconceito contra homossexuais, eu só estou explicando os argumentos dele. Uma outra questão que ele levanta é sobre os países ricos estarem enfrentando agora essa crise porque não há jovens suficientes para continuarem na força de trabalho e para sustentarem essas enormes pensões, essas aposentadorias. E ele vai dizer que esse recurso de estimular a imigração, na verdade, não é tão simples quanto parece, e ele vai argumentar que quando muitas pessoas de um mesmo grupo étnico ou nacional vão para outro país, a tendência é que se formem guetos nesse país e as pessoas não se integram. E eu posso confirmar isso que ele está falando, eu vejo isso muito aqui na Áustria, aqui tem muito turco, e tem muito, mas muito turco mesmo, que não é integrado de forma nenhuma, mal fala alemão, e eles vivem ali no meio deles e não estão nem aí para a sociedade austríaca. E nisso eu concordo muito com ele, acho esse alerta importante, ele dizer que a imigração não vai resolver esse problema da pirâmide etária dos países. Ele vai dizer também que nessa questão de soberania nacional, a ONU tem um discurso que determinados temas, determinadas problemáticas, não podem ser consideradas problemáticas de um país só,
porque elas afetariam o mundo todo. Então a ONU usa essa desculpa para se meter em questões, por exemplo, de população, e desse modo tentar desestabilizar a soberania nacional e se concretizar como um vigilante mundial. Aí ele vai mostrar também documentos que falam do projeto da ONU, que a ONU quer ser como se fosse um governo mundial. E ele vai argumentar também que a ONU vai produzindo esses relatórios sobre população, meio ambiente, direitos humanos, etc. Ele vai dizer que esses relatórios são mal produzidos, que eles estão cheios de erros, estão cheios de contradições. É um livro que ele é muito documental. Ele analisa muito documento. Inclusive, por conta disso, eu achei a leitura até um pouco chata em alguns momentos e a linguagem complicada, porque ele pega diversos documentos, ata de reunião, relatórios, e ele vai analisando quase que tintim por tintim, letra por letra. E eu acho que não seria necessário tanto documento. Eu acho que isso torna a leitura do livro um pouco lenta, mas eu creio, por conta dele ser advogado, que ele escolheu ir nessa direção, e até também para embasar tudo que ele está falando, porque são propostas, argumentações polêmicas, e com certeza muita gente vai criticar o livro, então eu sinto que ele se resguardou ali nos documentos, ele usou os documentos também para se proteger das críticas. A linguagem também, independentemente dos documentos, eu achei um pouco complicada. Ele usa uma linguagem... é quase um juridiquês. Além disso, eu não gostei muito da tradução que fizeram desse livro. Acho que a tradução ficou meio capenga. E tem alguns errinhos de digitação e ortográficos também. Nada que impossibilite de ler, é só uma questão menor, mas eu acho bom contar para vocês. Um outro aspecto que ele menciona é que existe essa retórica de saúde da mulher. Ele vai dizer que as Nações Unidas, elas colocam que é necessário que a mulher espace as gravidezes, que ela não tenha tantos filhos, porque isso seria maléfico para a sua saúde. E ele vai dizer que eles não embasaram isso em nenhum estudo, em que isso é, na verdade, só retórica, só propaganda, sem fundamento. E para substanciar isso que ele está falando, essa teoria dele de que os países ricos querem manter os países subdesenvolvidos nesse subdesenvolvimento através do controle populacional, ele vai citar o relatório Kissinger, que é um relatório feito pelo Henry Kissinger para o governo americano nos anos 70. E nesse relatório consta exatamente isso, que o aumento populacional no terceiro mundo é uma ameaça para a soberania dos Estados Unidos e para o acesso dos Estados Unidos aos recursos do terceiro mundo. O relatório Kissinger ele já também foi comentado em vários vídeos, em vários livros. Não é difícil de encontrar o relatório, se vocês ficarem curiosos. Um outro ponto importante do livro é que ele vai dizer que, principalmente essas ONGs, elas fazem lobby para mudar leis, elas fazem com dinheiro, às vezes, dos próprios governos dos países subdesenvolvidos, fazem campanhas na televisão, nos meios de comunicação, e ele vai mostrar como isso é feito. Tem um capítulo em que ele mostra como isso é feito, detalhadamente, com base em atas desses grupos. E ele vai dizer também que esses grupos também fazem pressão no sistema educacional. Hoje em dia a gente está discutindo essa questão de
a escola sem partido, de ideologia de gênero nas escolas. E ele vai dizer que esses grupos, com dinheiro do governo americano, com dinheiro das Nações Unidas, com dinheiro do Banco Mundial, fazem uma pressão enorme para que esses conteúdos sejam incluídos nas escolas e cada vez mais cedo, de modo que as crianças aprendam a usar anticoncepcionais, aprendam que existe sexo fora do casamento, que aquele modelo tradicional de família não é o único que existe. Aí a gente pode conversar entre a gente se isso é bom, se isso é ruim. Ele vai argumentar que isso é ruim e que isso direciona as crianças para uma vida onde elas terão menos filhos. E de que isso é muito prejudicial para o país. E ele vai falar também de como as taxas de natalidade têm diminuído também nos países do terceiro mundo por conta desses programas. E é uma coisa que a gente pode notar realmente só de olhar. Hoje em dia é muito raro você ver alguém que tenha, por exemplo, 5 filhos. E a gente vê também que a idade em que a mulher começa a ter filhos é cada vez mais tarde. Não me excluindo disso, que eu também não tenho filho. Mas eu fiquei pensando enquanto eu lia, realmente, minha bisavó teve 5 filhos, minha avó teve 2, minha mãe só teve eu e eu até agora não tenho nenhum. E eu lembrei que nos anos 90 não era assim uma coisa muito rara você encontrar alguém que tivesse 4, 5 filhos. Hoje em dia eu não conheço ninguém assim da minha idade que tenha 3. E em relação a isso, ele vai falar também que muitas vezes esse programa de redução de população ele é feito de uma maneira coerciva. Ele vai dizer que esses grupos de planejamento familiar eles têm cotas a cumprir e que muitas vezes eles abusam da falta de informação das pessoas para esterilizar as mulheres e os homens, para entregar anticoncepcionais que causam risco à saúde. Ele vai apresentar várias denúncias, por exemplo, de mulheres camponesas na América Latina que não foram avisadas que estavam sendo esterilizadas, que não sabiam que isso foi realmente um abuso por parte desses grupos financiados por Nações Unidas e instituições americanas e governo americano, e muitas vezes os próprios países latino-americanos, já que eles são obrigados pelas Nações Unidas a irem nessa direção, senão não tem mais empréstimo, senão tem sanções, etc, etc, etc. E uma coisa que eu reparei, apesar desse livro ser de 95, é que não mudou muita coisa não. A gente continua debatendo essas coisas. Ainda existe gente hoje em dia que tem um apreço forte, por exemplo, por essa causa ambiental e decide por conta disso não ter filhos. E acho que o clima social até mudou nesse sentido. Por exemplo, se você vê alguém na rua que tenha mais de 3 filhos, as pessoas criticam muito, como se fosse uma irresponsabilidade, como se a pessoa não tivesse nada na cabeça. Costumam até dizer, não tem televisão em casa. E as pessoas não querem nem saber se a pessoa tem condição de criar aqueles filhos ou não. Só pelo fato da pessoa ter tido mais filhos do que é considerado prudente, a pessoa já sofre uma crítica. E eu fico pensando muito no caso do Brasil, porque no caso dos países desenvolvidos, eles se desenvolveram primeiro e depois houve esse problema de população. O Brasil ele não se desenvolveu e já está nesse problema de população. Porque a população do Brasil vem envelhecendo, a expectativa de vida vem aumentando e a taxa de natalidade só cai. Inclusive está abaixo da taxa de reposição. A taxa de reposição são de 2,1 filhos por mulher, que a gente pensa assim, você botou 2 filhos no mundo para substituir você e o seu marido. E isso é só para substituir as pessoas que estão vivas agora. Com isso a população não cresce.
Ele vai explicar isso também, que embora as taxas de natalidade venham caindo, as populações ainda estão crescendo porque as pessoas estão vivendo mais. Mas ele vai argumentar que o número total da população do país não diz nada em relação à economia. O importante é o número de gente jovem, de gente na ativa. Que não adianta nascer o país ter, por exemplo, 200 milhões de habitantes, se a maioria é idoso recebendo aposentadoria. Ele vai dizer que o país tem que ter um grande número de jovens, senão não há crescimento econômico. E ele vai também mostrar vários exemplos históricos de civilizações onde isso ocorreu, onde houve uma queda na natalidade, onde o número de idosos superou o número de jovens, e que essas civilizações desapareceram. E ele vai dizer que é o que vai acontecer com os países ricos da Europa se a coisa continuar desse jeito. E pelo que eu vejo aqui em relação à política e tal, é muito provável. Aqui na Áustria você tem até alguns benefícios para as pessoas terem filhos, mas eu acho que eles ainda não acordaram para o problema, não. Outro fator importante. Ele vai dizer que muitos funcionários das Nações Unidas também trabalham para essas ONGs e vice-versa. Então eles estão ali ligadinhos. Ele vai dizer também, em relação ao que eu falei antes, do feminismo, que além do feminismo ser utilizado como instrumento para fazer com que a mulher se afaste da maternidade, por dar informação sobre anticoncepcional, por mudar os costumes, etc., ele vai dizer que essa tentativa de empoderar a mulher, de fazer, por exemplo, com que a mulher possa abortar sem pedir permissão para o pai da criança, ele vai dizer que são feitos esforços nesse sentido, justamente para que esse controle de natalidade, para essa depopulação, ser mais eficaz. Em vários momentos ele é bem repetitivo. Acho que ele poderia ser mais sucinto, o livro poderia ter menos páginas, que são 400. Ele vai falar também da questão da linguagem, de como a linguagem é usada para obscurecer esses objetivos dos países ricos das Nações Unidas. Eles vão falar muito de saúde reprodutiva, mas o que está, na verdade, querendo ser dito ali é controle de natalidade e aborto. É importante falar para vocês que o Jorge Scala é um católico. Então, o livro dele é todo permeado por essa visão católica. Ele, inclusive, vai demonstrar como a Igreja Católica agiu politicamente de modo a tentar frear esses avanços da ONU. Ele vai mostrar também como a República Argentina se colocou em várias conferências mundiais, em vários debates, e vai argumentar que a República Argentina, no geral, manteve uma posição conservadora em relação a essas coisas. Uma outra coisa que eu não gostei muito é que ele cita muito nome, assim, desnecessariamente. Ele vai te mostrar, essa é a organização tal, chefiada por X, Y e Z. E, assim, não é uma informação que eu precise. Ele poderia simplesmente ter mostrado o meio de atuação de determinada ONG, de determinada fundação, mas você não precisa de nome. Uma parte também muito polêmica do livro. Ele vai dizer que quanto mais as pessoas têm acesso a anticoncepcionais, a métodos contraceptivos, mais aumenta a procura pelo aborto. E ele vai mostrar lá os dados dele. E ele vai dizer, que isso é contrário ao que muitas vezes se diz, que
quanto mais informação as pessoas tiverem, menos elas vão abortar. Ele vai dizer que é exatamente o contrário. Quanto mais as pessoas usam anticoncepcionais, quando elas entram nessa mentalidade de prevenir a gravidez, mais aborto elas vão procurar depois. E ele vai também questionar as pesquisas que dizem que muitas mulheres morrem em decorrência do aborto. Ele vai dizer que os números são exagerados, que não morre essa quantidade de mulher por aborto. Já deu para perceber que ele é contra o aborto, né? Ele vai dizer que também essas ONGs dizem que elas querem trazer educação para as pessoas, mas que, como eu disse antes, existe uma cota de pessoas que eles têm que apresentar que estão usando anticoncepcionais, que foram esterilizadas. Ele vai dizer que essas ONGs e esses fundos das Nações Unidas, eles não agem de acordo com a procura. Eles têm uma meta a realizar e eles agem muitas vezes coercitivamente para alcançar essa meta. Ele vai também falar sobre a segurança dos anticoncepcionais, que é um tema que também está em alta. Você vê que o livro ele tem mais de 20 anos, mas a gente continua debatendo os mesmos assuntos. Ele vai falar da segurança dos anticoncepcionais, dos efeitos a longo prazo, que a gente ainda está discutindo hoje. E ele vai também falar, ele aponta um caso de violação aos direitos humanos em uma pesquisa para um anticoncepcional que foi feita completamente sem ética, inclusive que mulheres morreram, mulheres porto-riquenhas. Essa história é verdade, sim. Eu já encontrei esse dado em outros lugares, que esse anticoncepcional foi testado nessas mulheres porto-riquenhas em troca de comida e que houve muitos efeitos colaterais e ainda assim eles permitiram a comercialização desse anticoncepcional e não colocaram nas bulas que havia esses efeitos colaterais todos. Então tem essa questão também da ética na medicina, da bioética. Como eu disse, ele é professor de bioética em uma universidade argentina. Ele vai argumentar também que o modelo tradicional de família é o que... Ai, meu Deus, quando não é carro é trator. Desculpa. Ele vai argumentar que a família tradicional é exatamente o que possibilita as sociedades de progredirem. E aí ele vai explicar lá como é que isso funciona. E uma coisa muito importante que ele vai dizer, não posso esquecer. Ele vai dizer que a depopulação, a diminuição da população tem consequências catastróficas, porque ele vai dizer que a população em determinado número, ele tem toda aquela infraestrutura que as pessoas dependem. Ele vai dizer que conforme a população vai decaindo, não tem mais ninguém que conserve essa infraestrutura que as pessoas dependem. Meios de comunicação, meios de produção, etc. Então que a sociedade começa a ruir por conta disso. Começa a ter fome, começa a ter problema de transporte, um monte de coisa. Ele vai também falar das origens da contracepção, desses movimentos, dessas clínicas de planejamento familiar. Vai linkar com o discurso eugenista, e mostrando dados, histórias, etc. Não posso esquecer de falar disso também. Eu lembrei da situação da China, que a China hoje em dia, ela só é essa potência toda porque eles têm 1 bilhão e não sei quantos de habitantes, né? E ele fala também da questão chinesa, que quando você impõe um controle de natalidade em países, tem uma tendência forte de que haja infanticídio e aborto seletivo.
uma outra questão importante que a gente também está debatendo hoje. Ele vai dizer que essas instituições, essas ONGs, quando elas não conseguem que o legislativo mude leis, elas usam do chamado ativismo judiciário para fazer com que o judiciário mude as leis para que esses objetivos sejam alcançados. Gente, é basicamente isso. Esse vídeo já tá com 35 minutos, é o vídeo mais longo que eu já fiz para esse canal. Me digam, por favor, se em caso de vídeos longos assim, vocês preferem uma tacada só, se vocês preferem que divida em 2, em 3, como é que vocês preferem. Não se esqueçam de clicar no joinha, de compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho. E de comentar aqui abaixo se você já leu o livro, se você ficou curiosa, se você concorda, se você discorda. E o que mais que eu tinha para falar? Se você é novo aqui, você está no Lebensfreude, meu nome é Raíza Félix e eu faço aqui resenhas de livro, resenha de perfume, posto conteúdo de astrologia, dentre outras coisas. Então, se você curte esse tipo de tema, já se inscreva aqui abaixo. Agora eu vou terminar esse vídeo, porque ele já está enorme. E parece que vão começar uma festinha aqui do lado, então vai ter barulho, música. Eu agradeço a sua atenção e a gente se vê num próximo vídeo. Beijo!